a aula. Então, bom dia a todos novamente. Nós vamos aí para a nossa aula de geografia. Nós estamos falando sobre a formação do povo brasileiro, tá? E dentro desse tema, formação do povo brasileiro, nós estamos falando sobre os afrodescendentes, né? Quem são os afrodescendentes? Os que vieram da África, né? E nós sabemos muito bem que os africanos vieram para o Brasil na condição de escravos, tá? Eles chegaram no Brasil na condição de escravos, né? Eles foram por volta de quase 5 milhões, né? No Brasil. O cheiro de vocês tem um dado lá, 5 milhões, 4,8 milhões, né? Aproximadamente, que chegaram com vida, né, no Brasil. Então, nós estamos falando dessa população, que, se a gente for observar, né, os afrodescendentes são a maioria da população brasileira. Né? Se eu não me engano, ou 54% ou 56% da população brasileira, de acordo com o último censo, se declarou preta, né? Essa é a forma com que o IBGE, né, escreve pretos, ou pardos, né? Então, ou mulatos, né? Ou seja, a pessoa que mistura ali do negro com o branco, né? Então, também um afrodescendente, descendente de africanos, né? Então, nós temos aí 54% a 56% da população brasileira, então a maior parte da população brasileira, né? Formada por afrodescendentes, né? E a influência desse povo na Constituição do Brasil é muito importante, né? A gente não pode se esquecer que esse pessoal é aí que construiu com o seu trabalho, com o seu suor, muitas vezes com o seu sangue, o Brasil. Né? E eles que foram os trabalhadores que construíram o Brasil, na condição ainda de escravos. Né? E a eles, né, ainda não são reconhecidos muitos seus direitos. Né? Ah, mas a lei diz que todos são iguais. Sim, a lei diz que todos são iguais. Né? A lei diz que o racismo é crime. Sim, a lei diz que o racismo é crime. Mas o racismo continua existindo, o preconceito continua existindo, a discriminação continua existindo. Tá? Então, quando eu falo que a eles não são conferidos seus direitos, eu estou falando o quê? Que não a lei impede, mas que nós não conferimos. Né? Nós ainda temos uma visão preconceituosa. Nós ainda temos, né, um racismo lá dentro da gente, que a gente tem que extirpar, né? A gente tem que tomar cuidado, a gente tem que tomar as precauções necessárias para a gente não ter o racismo, né? Evitar o racismo. Porque o racismo é uma coisa que está dentro da formação, né, do brasileiro, né? Por quê? Porque é um povo que foi escravo, então um povo que foi visto por muito tempo como inferior, né? Então a gente tem que tomar cuidado para evitar as posições racistas, né? Se tem uma lei que condena o racismo, isso significa que tem muita prática racista. Eu não preciso de lei condenando uma coisa se eu não tenho essa prática, né? Então, se eu não tivesse racismo no Brasil, eu não precisava de uma lei que combatesse o racismo. Se eu tenho uma lei que combate o racismo, é porque ainda existe o racismo no Brasil, né? Então, vamos lá para a nossa apostila. Então, o que eu quero destacar com vocês? A questão aqui, né? A questão aqui da capoeira, que é reconhecida hoje pela ONU como patrimônio cultural imaterial da humanidade. Alguém explica isso para mim? Patrimônio cultural imaterial? Bom, pessoal, vocês são a sala que mais José. participa das aulas. Oi? Oi? Eu acho que eu não sei, mas eu tava lendo aqui agora há pouco, né? Patrimônio cultural. O que seria um patrimônio cultural? Patrimônio da cultura. Por exemplo, patrimônio. o casario histórico de Ouro Preto, em Minas Gerais. É um patrimônio cultural da humanidade? Mas qual que é a diferença da capoeira pro casario de Ouro Preto? Porque a capoeira é uma dança, né? Uma forma de luta. Dança, uma luta. Então, era um uma patrimônio arte.
imaterial. Por que patrimônio imaterial? Porque não é palpável, não é matéria, não está lá que você possa pegar e ver. É uma expressão corporal, é uma dança. Sim. Tá? Então, é um Fisicamente, é uma dança. imaterial, tá? Não é matéria, é um imaterial. Tá? Então, a ONU preserva aí a capoeira. Então, a capoeira é um patrimônio, ela não pode acabar. Então, essa manifestação artística, né? Essa dança, essa luta, ela não pode acabar. Né? Então, olha aqui, ó, ela é uma arte, nós falamos, né? Como o Gui falou, uma arte, uma dança, uma música, uma luta, que surge a partir do século XVII no Brasil. Tá? Hoje ela está presente em vários países. Né? Hoje ela é reconhecida, mas ela chegou a ser proibida, tá? Durante um tempo da história do Brasil. Tá? Porque seus praticantes, né, eram perigosos, né? Considerados perigosos. Eram considerados perigosos, tá? Existia sim, no início do século XX, né, no início da República, né, os capoeiristas no Rio de Janeiro que faziam baderna, né? Era um tipo de, digamos assim, de valentões, né, que impunham lutavam contra os portugueses, né, através da luta da capoeira, tá? Então tinha sim essa questão, né? Mas aí não é a capoeira em si, não deveria ser perseguida. Quem deveria ser perseguida é quem faz o mau uso dela, né? Mas a própria capoeira era considerada aí proibida, né? Por parte aí das autoridades políticas, né? Acho que isso era muito perigo. Hoje ela é reconhecida, né, como uma arte, como uma expressão da cultura brasileira, tá? E ela sendo reconhecida, ela é praticada não só no Brasil, mas em muitos países, certo? Ô José, ô Sal, eu tava em São José, né, e eu tava lá no Calçadão, né, nós tem as lojas e tudo, aí eu tava no lado da Calçadão, tinha a praça, né, que é mais pra fora, e tinha um monte de gente praticando capoeira lá, né, fazendo rodinha com as músicas da hora. A escola tem prática de capoeira, né? Tem professor. Não, lá em Itapeba mesmo, meu primo mesmo fazia capoeira, já fui com ele lá. Sim, capoeira é uma arte, uma dança, uma forma de luta, né? É muito reconhecida, muito praticada, né? Então, hoje nós não temos... É a mesma coisa que, por exemplo, você proibiu, sei lá, o jiu-jitsu. Você entendeu? Mas tem uns valentões aí, lutadores aí, que nas baladas arrebentam todo mundo. São lutadores de jiu-jitsu. Então o jiu-jitsu tem que ser proibido. Então, não, é o... vocês estão vendo? Porque, né? Vocês estão conseguindo compreender o racismo e o preconceito? Sim. Sim. Quem é que discute se o jiu-jitsu ou se alguma outra forma de luta, uma outra forma de arte marcial seria proibida ou não? Ninguém discute. Se aceita normalmente. O boxe se aceita normalmente. Por que a capoeira ser proibida? Porque é uma expressão de quem? Uma expressão cultural de quem? Dos povos negros. Dos negros. Tá entendendo? Então, olha para você ver. Tudo bem, a gente pode ser cristão, né? Eu acho que todos na sala são cristãos. Se tiver algum que não seja cristão, você me desculpa. Mas a gente aceita o judaísmo? Sim ou não? Aceita, né? Pode ser que lá na Alemanha, na época de Hitler, né, os judeus foram perseguidos, mas a gente até que aceita o judaísmo. Né? O judaísmo também é alvo de muito preconceito, mas atualmente no Brasil é aceito. O islamismo também é alvo de preconceito por causa do terrorismo, tudo, mas ainda é reconhecido como uma religião. Ora, o budismo, por exemplo, todo mundo aceita, todo mundo acha legal o budismo, né? E as religiões afro-brasileiras? E o candomblé? E a umbanda? O que a gente fala dessas práticas? É macumba, né? Então. Coisa do demônio, né? Então tá vendo como que há um preconceito contra o negro? Nós não temos racismo, mas a gente sempre observa ali as práticas dos negros como um certo distanciamento. Tá certo que tá mudando, né? A gente já viu, a capoeira está muito difundida, o pessoal já pratica capoeira, né? Mas antigamente foi proibida, né? Ainda hoje, as práticas religiosas, né, afro-brasileiras, candomblé, é muito perseguido, né? Ainda hoje, não é reconhecido.
A maior parte das pessoas falam que é macumba, que é coisa de culto a demônios, né? Então, olha como o preconceito existe, né? A gente fala que não existe, mas se a gente começar a observar, existe muito, né? Existe muito, tá? Vamos então aqui para o Quilombo Calunga. Vamos dar uma lida aqui sobre o Quilombo Calunga para a gente fazer as atividades pertinentes e eu vou deixar até em aberto as atividades, vocês fazem, postam lá para mim, e a gente termina, a gente tem que chegar até a página 26 hoje, tá? Então, vamos ler aqui o texto, tá? Eu leio, né? Vocês acompanham a leitura aí, depois eu explico as atividades. Vamos para a página 26, dá tempo de terminar as atividades bem, senão vocês fazem em casa, tá? Vamos lá. Localizado no estado de Goiás, na região da Chapada dos Veadeiros, é considerado o maior quilombo atualmente no território brasileiro, tá? É um quilombo. Mas hoje não tem escravidão. Não, não tem escravidão. Mas esse quilombo foi formado na época da escravidão por pessoas que fugiam da escravidão e seus descendentes ocupam essa área até hoje, tá? Então, vamos lá. Na língua banto, de origem africana, Calunga significa lugar sagrado, de proteção. Para os moradores do sítio histórico, significa lugar sagrado que não pode pertencer a uma só pessoa ou família, ou lugar que nunca seca, arável, sendo bom para as horas de dificuldade. Então, para eles, o que é essa região? O que significa Calunga? É um local que é fértil, um local que pode ser arável, que eu posso cultivar, que vai ter água, que vai sustentar as pessoas que vivem ali. Mas é um lugar que não pertence a uma pessoa só, a uma família, pertence a todos os quilombolas, né? A terra começou a ser habitada em meados do século XVIII, quando africanos escravizados fugiram em busca de liberdade. Era o período da colonização da região de Goiás. Indígenas africanos foram escravizados como mão de obra barata para a mineração e garimpo de ouro. Em busca de libertação, esses escravos fugiram e criaram seu quilombo, em uma terra de difícil acesso, com serras, vãos e rios, distante dos parentes e amigos que ficaram para trás. Os calungas representam um povo que se escondeu e luta há mais de 300 anos por sua comunidade de sobrevivência. Então, quer dizer, eles fugiram para um local de difícil acesso, se esconderam lá, mas acharam um lugar fértil, um lugar que poderiam sobreviver, né, e se fixaram lá. O Quilombo Calunga ocupa 237 mil hectares e abriga mais de 4.500 pessoas. São quatro núcleos principais de população: Contenda, Vão de Almas, Vão do Moleque e Ribeirão de Bois, que ficam nos municípios de Cavalcante, Monte Alegre e Teresina de Goiás, da Chapada dos Veadeiros. Então, são 4 vilarejos, digamos assim. E olha, 4.500 pessoas. Então, os vilarejos têm por volta de 1.000 pessoas, né? São vilarejos pequenos, né? Esses núcleos são formados por pequenos povoados, como Engenho, Diadema, Riachão, Ema, entre outros. No entanto, mesmo com essa divisão, é difícil visualizar o taxa da população. As festas populares dos Calungas são sua marca registrada. A forte religiosidade do povo é demonstrada por meio de festejos em homenagem aos santos de cada época. As festas são caracterização genuína da cultura popular, em que o sagrado e o profano se misturam, tá? O sagrado e o profano é aquilo que não é religioso, né? Mais do que comemoração religiosa, as festas têm papel social. É nessas festas que parentes se reencontram, crianças são batizadas, são realizados casamentos, reivindicações são ouvidas por representantes políticos. Quando reunida, a nação calunga mostra ainda mais sua humildade, sua alegria e o valor de preservar suas tradições. Então, aqui as festas religiosas são momentos de confraternização social, né? Quando a sociedade toda se reencontra, quando antigos amigos se reencontram, que muitos deles vivem afastados, né? São 4, nós falamos ali, são 4 núcleos, né? E são outros pequenos povoados, né? Então, muitos ali não se encontram cotidianamente, vão se encontrar na época das festas, né? Sempre dispostos para o trabalho, para o festejo, os Calunga não veem em tempo ruim. Um exemplo da brasilidade mais genuína, que mais do que qualquer outra necessidade requer respeito, né? Então, a gente tem que pensar que a preservação desse quilombo é preservação do modo de vida dessas pessoas, da cultura dessas pessoas,
e um respeito, né, à cultura africana, né? Vendo que essas pessoas já têm festas religiosas, são católicos, não são lá, não tem as religiões africanas, né? Mas tem uma mistura, né, da cultura africana com a cultura europeia cristã aí. Ô, Sal, Oi. deixa eu falar, como é que fala? Ah, tinha limite de idade para ser escravo, tipo, a partir dos 60 anos, não era mais escravo, assim, Só era no final liberto? da escravidão. Só no final da escravidão. Em Sim. 1885, né, foi feita a lei do sexagenário, dizendo que após 60 anos a pessoa estava livre. Então, Né? Depois você fez uma emenda dessa lei dizendo que após 65 anos a pessoa estava livre. Agora, pensa comigo. Se você é escravo então, né? desde pequeno, desde moleque, tá? O ritmo de vida, o ritmo de trabalho era muito intenso. Né? Então, Sim. o trabalho era extenuante. Condições de higiene mínimas, né? Não se tinha cuidado nenhum com a higiene, né? Com condições saudáveis de moradia, né? O senhor não se preocupava com isso, né? Quando o escravo ficava doente, também não se preocupava muito com a saúde do escravo, né? Então, eram os próprios escravos que faziam lá seus medicamentos com base em chás, em ervas, né? Em plásticos, né? A alimentação precaríssima. Lógico que o senhor não ia gastar dinheiro com a alimentação de escravo, ia dar para ele o que fosse mais barato. Né? Você concorda Sim. comigo? Se um escravo sobrevivesse até os 65 anos ou 60 anos, seria uma raridade? Sim, com Né? certeza. A Porque, expectativa de vida na tipo, época, a expectativa de vida na época não chegava a isso. Né? Ou seja, era 50 só. a média de vida da população brasileira, não estou falando da população escrava, estou falando da população brasileira como um todo, não chegava nisso, né? A média de vida. É, Então, significa o quê? Quando o escravo chegasse, quando ele chegava aos 60 anos, meu filho, né? Ele estava praticamente incapaz de trabalhar. Ele não conseguia trabalhar. é, Né? Então, o senhor aproveitou dessa lei. Essa lei não foi em benefício do escravo, foi em benefício do senhor. Tava lá o senhorzinho, o velhinho lá, já não trabalhava mais, ficava no cantinho dele lá. É um peso morto pro senhor. O senhor chegava e falava, você tá livre, vai embora. Mas eu não tenho pra onde ir, passei a vida inteira aqui, eu sou velho, eu não consigo fazer mais nada. Não, você tá livre, vai embora. Sai da minha fazenda. Entendeu? Então foi um benefício pro senhor, não um benefício pro escravo. Concorda comigo? concordo. Então, atividades da página 25. Vou explicar aqui, se der tempo, vocês fazem, né? E se não der tempo, vocês fazem, postam para mim, tá põe no Classroom. Pinte o estado no qual se localiza o quilombo Calunga. Já na minha postura está pintado que Goiás, né? O texto fala, né, claramente Goiás. Quais atividades econômicas os escravos trabalhavam antes de fugir para o quilombo? Tá aqui, ó. Quer ver, ó? Indígenas e africanos. Indígenas e africanos foram escravizados como mão de obra barata para qual atividade econômica? Para A mineração e mineração e garimpo de garimpo ouro. de ouro. Certo? Certo. Então, está a resposta aí já, tá? Tá. Cite algumas das comemorações realizadas no Quilombo. Em seguida, comente a importância desses costumes. Quais são as comemorações? Aqui, ó. Festas populares, né? Festejos em homenagem aos santos de cada época, tá? Essas são as festas que eles realizam. Aqui, ó. Festejos em homenagem aos santos. Então, na minha postura já vem a resposta. Qual que é a importância desses costumes? Olha aqui no texto, tá? Essas festas têm um papel social. Por quê? Porque nessas festas que parentes se reencontram, né? Realizam-se batizados, casamentos, né? Representantes políticos, são discutidas reivindicações do grupo, né? Então, isso daqui bem tranquilo de vocês fazerem, tá? Então, aqui nós tivemos aí o exemplo de um quilombo a gente comentou sobre o Que é um quilombo de quilombo, mano. Palmares, né? Nós comentamos sobre o quilombo de Palmares, apesar do quilombo de Palmares Lugar. aparecer na apostila. Temos aí o quilombo Calunga. Meu Deus, mano. Oi? Nada não, professor, que eu tava falando com a minha mãe aqui. Nós falamos sobre o quilombo Calunga e aqui nós temos outro quilombo, né? O quilombo Buraco do Tatu, um quilombo que existiu aqui em Minas Gerais, tá? Então, aqui é o quilombo, o mapa do quilombo Buraco do Tatu, tá? E aqui um textinho, vamos ler rapidinho aí. Minas Gerais, não, Bahia, gente, desculpa, tá? O Buraco do Tatu localizava-se nas adjacências de Itapuã, próximo de Salvador.
um dos poucos mapas que se produziram, que na época o Quilombo tinha menos de uma centena de moradores, e era formado por 32 cabanas retangulares, ordenadas em fileiras e cortadas por uma grande rua central. Cada cabana abrigava uma família e o formato arredondado da aldeia remetia às vilas do Nordeste da África. Paliçadas, armadilhas simuladas por folhas, árvores frutíferas e pequenas hortas. Né? Então, nós temos aí a paliçada que cercava o quilombo, tínhamos hortas, né? Árvores frutíferas, pomares. Né? Então, o mapa também inclui personagens negros, né? Minúsculos personagens negros. Está aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Minúsculos personagens negros, representados trabalhando ou protegendo seu refúgio, tá? Então, aí, mais um quilombo, o buraco do tatu, tá? E aí, gente, finalizando então a aula de hoje, né? A gente vê aí que as festas religiosas, as tradições, né, da cultura africana, a cultura, a religião ainda são mantidas no Brasil, tá? Então, nós temos ainda muita da cultura africana no Brasil, né? Nessas festividades, nestas religiões, nós temos o quê? O sincretismo religioso, que eu já falei com vocês, né? Que une tradições do catolicismo com as tradições africanas, do candomblé. Então, eu já falei para vocês, no candomblé, né, eu tenho imagens, na Umbanda, eu tenho imagens de santos católicos, né? Principalmente na Umbanda. Eu tenho imagens de santos católicos, né? Então, por quê? Porque houve um sincretismo, houve uma mistura, né, da religião dos africanos com a religião dos colonizadores, tá? Então, o sincretismo é isso, é uma mistura. Tá? Nós temos uma cultura sincrética, uma cultura misturada. E na religião também temos esse sincretismo. Né? Então, as religiões afro-brasileiras não são religiões africanas, são religiões brasileiras de matriz africana, né? De origem africana, mas nós temos esse sincretismo, essa mistura do catolicismo também. Ok? Certinho, gente? Então, a gente conclui. Tchau. A próxima aula, a gente vai aqui, ó. Certinho! Supera! Ei, não terminei a aula ainda. Não terminei a aula ainda. Ó, próxima aula, a gente vai para a página 27, tá? Próxima aula, a gente vai para a página 27. Então, vocês têm que esperar, né? Eu terminar a aula. Não terminei a aula ainda. Estou só perguntando para vocês se está tudo bem, se vocês têm alguma dúvida, tá? Então, vocês vão apresentar para mim na segunda-feira, essa atividade da página 25. Vou deixar aqui, eu já expliquei, já respondi basicamente para vocês. Vocês vão terminar de completar aqui e vão fotografar e enviar para mim pelo Classroom, tá? Eu vou deixar a atividade lá no Classroom, tá? Eu não sei porque os alunos já saíram, né? Mas só conferindo aqui, quem que estava presente? A Helena, o Guilherme Cassalho e o Vitor, é isso? E o Cauã? Para conferir se a lista de chamada está completa. Então, gente, aos que continuaram na sala aí, né, aos que não debandaram antes do final da aula, não sei por quê, porque não deu horário ainda. Então, um abraço para vocês, um bom final de semana, tá? A gente se vê semana que vem.